Hoje aprenderemos as camadas da Terra. A Terra é formada por 4 camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em 5 camadas diferentes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem 2 camadas diferentes: a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em 3 camadas diferentes: a crosta, o manto e o núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. Você quer saber mais sobre elas? Não perca o próximo vídeo! Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada,
as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 quilômetros. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 quilômetros da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 quilômetros e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 quilômetros. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 quilômetros de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 quilômetros de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu,
O vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Olá, amigos! Hoje vamos fazer uma viagem muito especial para juntos podermos aprender mais coisas sobre a Terra. Sim, hoje vamos aprender o que é o relevo e o que são os acidentes geográficos. Para ver tudo muito melhor e não perdermos nada, precisamos do meu drone. Prontos para uma aventura? Uau! Acho que subimos demais. De cima, tudo parece diferente. Posso ver que nosso planeta é azul por causa dos oceanos e mares, mas também encontramos grandes extensões marrons e verdes que fazem parte do terreno. Daqui de cima, vejo que a Terra tem formas muito diferentes e interessantes. Sim, isto deve ser o relevo. O relevo são as diferentes formas que a crosta terrestre apresenta. Chamamos essas formas ou variações de acidentes geográficos. Montanha. Uma montanha ou um monte é um conjunto de terra e rochas que formam uma elevação do terreno. O Monte Fuji fica no Japão. Montanha. Cordilheira. Uma cordilheira é um conjunto de montanhas interligadas. Daqui posso ver a Cordilheira dos Andes. Cordilheira. Planície. As planícies são terrenos extensos e uniformes abaixo de 200 metros do nível do mar. Por exemplo, planície de Serengeti na África. Planície. Planalto. O planalto é uma elevação do terreno que se caracteriza pela sua altura e por ser plana. Olhe, esse é o Planalto de Missouri, na parte norte do continente americano. Planalto. Ilha. Uma ilha é um pedaço de terra cercado por água por todos os lados. Olha lá, é a ilha de Madagascar, na África. Ilha. Arquipélago. Um arquipélago é um conjunto de ilhas próximas umas das outras. Por exemplo, o arquipélago do Caribe, na América. Arquipélago. Península. Uma península é um pedaço de terra cercado por água por todos os lados, menos um. Você conhece alguma? Sim, a Península Ibérica. Península. Cabo. Um
cabo é uma parte da costa em forma de língua que deságua no mar. O Cabo da Boa Esperança é um dos mais conhecidos do mundo. Cabo. Golfo. O Golfo é um pedaço do mar que entra pela terra dentro e é limitado por 2 cabos. Aí está, o Golfo do México é impressionante. Golfo. Praia. Uma praia é uma extensão plana de areia ou pedras localizado na costa do mar, de um rio ou de um lago. Eu amo as praias de Los Angeles. Praia. Os oceanos e os mares circundam os continentes. Existe o Oceano Pacífico e o Mar Mediterrâneo. Nos continentes podemos ver os rios e os lagos. Vamos continuar a nossa viagem. Rio. Um rio é um curso de água que pode desaguar em outro rio, em um lago ou no mar. O Rio Nilo é o mais extenso da África. Rio. Lagos. Um lago é uma porção de água doce separada do mar. Vamos visitar o Lago Ness na Escócia. Você acha que vamos ver o famoso monstro do Lago Ness? Lagos. Essa viagem foi sensacional! Aprendemos que as diferentes formas que a crosta terrestre apresentam são o relevo. Chamamos essas formas ou variações de acidentes geográficos. Montanhas, cordilheiras, cabos, ilhas e rios fazem parte do relevo. Tirei várias fotos e descobri que a Terra esconde grandes maravilhas. Até a próxima, amigos! Olá, amigos! Hoje vamos aprender o que é o clima e os tipos que existem no nosso planeta. O clima e o tempo atmosférico estão estreitamente relacionados, mas são conceitos diferentes. Você sabe qual é a diferença? Tempo é a situação atmosférica que ocorre em um momento concreto em um lugar determinado. Olhe pela janela. Como está o tempo agora? Está calor ou está frio? Está chovendo? Está nublado? Está ventando? Muito bem! Você está observando o tempo atmosférico. O clima, por outro lado, é o conjunto de condições atmosféricas que acontecem em um lugar durante um longo período de tempo. Por exemplo, nas florestas da América Central, predomina o clima tropical, pois são locais quentes e úmidos com chuvas abundantes durante o verão. Os fatores que influenciam no clima são latitude, altitude, relevo, proximidade do mar e correntes marítimas. Esses fatores fazem com que os elementos que compõem o clima, temperatura, precipitação, umidade, pressão e vento, variem de um lugar para outro. Você sabia que existem diferentes tipos de clima na Terra? Há uma grande variedade e cada um tem suas próprias características. Podemos dividi-los em climas quentes, temperados e frios. Vamos conhecer alguns deles. O clima equatorial, o clima tropical e o clima desértico são quentes. O clima equatorial está localizado em países próximos ao Equador. Caracteriza-se por ser quente e úmido porque as chuvas são abundantes. As temperaturas são amenas e variam em torno de 25 graus Celsius. O clima tropical é característico das áreas localizadas entre os trópicos. É quente, úmido e muito chuvoso no verão. O clima desértico pode ser encontrado em lugares como o deserto do Saara, o deserto da Arábia, o sudoeste dos Estados Unidos e em grande parte da Austrália. Caracteriza-se por ser muito quente e seco. As precipitações são muito baixas. O clima mediterrâneo, o clima oceânico e o clima continental são climas temperados. O clima mediterrâneo é típico da costa mediterrânea e de algumas áreas do seu interior.
As temperaturas são altas no verão e amenas no inverno. As precipitações não são abundantes. Nos meses de verão, dificilmente chove. O clima oceânico é característico das áreas próximas ao Oceano Atlântico e à Europa Central. As temperaturas do verão são amenas. As precipitações são abundantes e ocorrem em todas as estações. O clima continental é característico do leste europeu. As temperaturas são altas no verão e muito baixas no inverno. As precipitações ocorrem no verão. O clima polar e o clima de altitude são frios. O clima polar pode ser encontrado em lugares como o norte da Europa, América do Norte, Rússia ou Polo Norte. É o clima mais frio da Terra. As temperaturas variam de menos 50 graus Celsius no inverno a 10 graus no verão. As precipitações são baixas. O clima de altitude é encontrado nos picos mais altos das montanhas. As temperaturas são muito baixas no inverno e moderadas no verão. As precipitações são abundantes. Nos últimos séculos, o clima da Terra mudou como resultado do aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura do planeta é devido, em grande parte, à ação dos seres humanos. A mudança climática afeta todos os países do mundo, tendo um impacto negativo em sua economia, na vida das pessoas e de todos os seres vivos. No futuro, esperamos consequências piores se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à nossa disposição algumas soluções viáveis. Você quer conhecê-las? Vamos falar sobre elas no nosso vídeo sobre mudança climática. Você já ouviu falar sobre o aquecimento global? Você sabia que nas últimas décadas o nível do mar aumentou? Todas essas notícias estão relacionadas com a mudança climática. Para entender o que é a mudança climática, precisamos primeiro definir o que é clima. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em um lugar por um longo período de tempo. Nos últimos séculos, o clima da Terra mudou, alterando as condições habituais de um lugar em termos de chuva e temperatura. Dessa forma, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. Além disso, desastres naturais como secas, inundações e grandes tempestades aumentaram. Todas essas situações são consequências do aquecimento global, isto é, do aumento da temperatura que o planeta experimenta devido, em grande parte, à ação dos seres humanos. Mas por que a temperatura do planeta aumentou? A Terra é envolvida pela atmosfera, uma camada gasosa fina que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2. Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer, devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Nos últimos anos, a presença de gases como o CO2 na atmosfera cresceu, e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, aumentando, assim, a temperatura média do planeta. A mudança climática afeta todos os países do mundo, produzindo um impacto negativo em sua economia, na vida das pessoas e na vida de todos os seres vivos. Apresentamos alguns dados. Nos últimos 150 anos, a temperatura média mundial aumentou quase 1 grau. Você acha que é pouco? Se a temperatura da Terra continuar subindo, milhares de espécies de animais e plantas podem desaparecer para sempre. Os oceanos esquentaram. Por esse motivo, a quantidade de gelo diminuiu e o nível do mar subiu. Você sabia que entre 1901 e 2010, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros? Isso pode fazer com que alguns lugares desapareçam ficando cobertos pelo mar.
piores consequências são esperadas no futuro, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à nossa disposição algumas soluções viáveis. Você quer saber quais são? É necessário energia renovável para reduzir as emissões de CO2. Os carros são responsáveis por 10% das emissões de CO2. Use o transporte público. Ande de bicicleta ou a pé. Reduza o uso de plástico. A fabricação de plástico envolve grandes emissões de CO2 na atmosfera. Plante uma árvore considerando as características ecológicas da área. Você sabia que 5 árvores podem absorver até 1 tonelada de CO2 durante a sua vida? Reciclar sempre. Como curiosidade, utiliza-se menos energia para fazer papel de jornais velhos do que diretamente da madeira das árvores. Apague a luz quando não precisar dela. Se economizarmos eletricidade, também reduzimos o gasto de energia para produzi-la. Lembre-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Você quer se unir à nossa missão? Hoje vamos aprender o que é um ecossistema, quais são os componentes que o constituem e os diferentes tipos de ecossistemas que podemos encontrar na Terra. Um ecossistema é um conjunto formado por uma comunidade de seres vivos e pelas características físicas do ambiente natural em que vivem. Os ecossistemas são encontrados em diferentes áreas do planeta. Podem ser muito grandes, como o deserto do Saara, na África, ou menores e delimitados, como o Mar Morto. Mas como diferenciamos a extensão de um ecossistema? Cada ecossistema possui uma fauna e uma flora específicas que se adaptaram para conviver com as características e recursos do meio ambiente. As relações entre elas definem o ecossistema e sua extensão. Por isso existem tantos tipos. Os ecossistemas são compostos pelo biótopo e pela biocenose. Vamos ver o que são. As características físicas do ambiente são chamadas de biótopo. Essas características são componentes não vivos, como o solo, a água, o ar, o vento, a luz e a temperatura. A comunidade biológica que vive nesse ambiente é chamada de biocenose. Ou seja, os seres vivos que habitam esse espaço. Entre os seres vivos que formam as comunidades dos ecossistemas, podemos encontrar micro-organismos, plantas e animais. Podemos diferenciar 2 tipos de ecossistemas: ecossistemas naturais e ecossistemas artificiais. Os ecossistemas naturais são aqueles espaços que se desenvolveram sem intervenção humana. A diversidade em ecossistemas naturais é produzida pelos diferentes climas e recursos que existem em cada um deles. Assim, os animais e plantas de cada ecossistema natural desenvolveram uma série de adaptações ao meio ambiente para viver nele. Por exemplo, os ursos polares são alvos de camuflagem no ambiente do Polo Norte. Se esses meios forem destruídos ou os recursos mudarem, as relações entre os componentes do ecossistema serão alteradas e sua existência poderá ser ameaçada. Dentro dos ecossistemas naturais, podemos distinguir entre terrestre e aquático. Entre os ecossistemas terrestres, encontramos desertos, selvas, florestas, tundras, taigas, pradarias e savanas. Nos ecossistemas aquáticos, eles são diferentes de acordo com o tipo de água. Portanto, encontramos ecossistemas de água doce, como rios ou lagos, e ecossistemas de água salgada, como mares e oceanos.
Ecossistemas artificiais são aqueles espaços que foram criados por humanos e não podem ser encontrados na natureza, como ecossistemas urbanos, ecossistemas agrícolas ou ecossistemas agropecuários e ecossistemas de barragens ou de reservatórios. Como você viu, as relações que se estabelecem entre os seres vivos e o meio ambiente são muito importantes para a conservação dos ecossistemas. Ajude a cuidar do meio ambiente para conservar a grande diversidade dos ecossistemas naturais. Hoje vamos descobrir alguns lugares onde os seres vivos vivem. Vamos falar do habitat dos seres vivos. Você sabe o que é? Habitat é o local que possui os recursos necessários para a sobrevivência dos seres vivos. Esses recursos são luz, água, temperatura, solo e oxigênio. Dependendo de como forem esses recursos, podemos encontrar habitats muito diferentes. Existem 2 tipos de habitat naturais, terrestres e aquáticos. Hoje vou viajar para os habitats terrestres. Você vem comigo? Deserto. Nossa, que calor! Estamos no deserto. Há muita luz aqui e a temperatura é muito alta. No deserto chove muito pouco e a água é escassa. Por isso, muitos animais e plantas desenvolveram estratégias para acumular água. Esse cacto é um exemplo. Animais como escorpiões e cobras, ou mamíferos como camelos e dromedários, podem viver no deserto. Você sabia que também existem desertos frios? Tudo está congelado por aqui e as temperaturas são extremamente baixas. Nestes habitats, quase não existem plantas. No entanto, podemos encontrar alguns animais que se adaptaram para viver neles, como o urso polar. Floresta. Continuamos com a nossa viagem. Olha quantas plantas tem aqui. Este habitat é uma floresta. Chove muito e as temperaturas são temperadas ou quentes. Isso favorece um ambiente úmido no qual existem muitos seres vivos. Uma orquídea e um beija-flor. Isso pode ser um puma ou uma onça. Acho que vou embora. Não quero ser o jantar de ninguém. Bosque. Estamos em um bosque. Aqui também existe muita vegetação, principalmente árvores como a faia e o pinheiro, e arbustos como a esteva e o medronheiro. Você sabia que existem muitos tipos de bosques? A temperatura deles pode variar de fria a quente, e, portanto, a vegetação e os animais que encontramos neles mudam. No bosque, podemos encontrar alguns animais como o urso, a cabra e a águia. Aqui também costuma chover. Acho que a nuvem que está se aproximando é uma tempestade. Vamos continuar a nossa viagem. Prado. Acabamos de chegar em um prado. Este habitat é caracterizado por pequenas plantas como gramíneas e animais como raposas e roedores. O clima do prado é úmido, com invernos frios e verões quentes. Savana. Outro habitat que apresenta pouca vegetação é a savana. As savanas são geralmente áreas secas onde chove pouco. No entanto, há 2 períodos. Um período de seca com baixas temperaturas e outro em que chove muito, com temperaturas mais amenas. Esta última temporada é chamada de estação chuvosa. Aqui encontramos muitas ervas e algumas árvores, como o baobá. Entre os animais, encontramos muitos herbívoros como o elefante, a zebra e a girafa. Existem também animais carnívoros como o leão e a chita. Hoje vimos os habitats terrestres, entre eles o deserto, a floresta, o bosque, o prado e a savana. Mas ainda podemos visitar os habitats aquáticos. Não perca o próximo vídeo. Até logo! Olá de novo, amigos! No vídeo anterior, falamos sobre o habitat.
Você se lembra do que são? Habitat é o lugar que tem os recursos necessários para a sobrevivência dos seres vivos. Esses recursos são luz, água, temperatura, solo e oxigênio. Dependendo de como forem esses recursos, podemos encontrar habitats muito diferentes. Existem 2 tipos de habitat naturais: terrestres e aquáticos. No vídeo anterior, viajamos pelos habitats terrestres. Hoje vamos para os habitats aquáticos. Você vem comigo? Rios e lagos. Os rios e os lagos são habitat de água doce. Neles podemos encontrar muitos animais, entre eles peixes como a truta. Também tem plantas pequenas, como a ninféia. Oceanos e mares. Os oceanos e os mares são habitat de água salgada. Aqui encontramos uma grande diversidade de animais, como a baleia, o tubarão, o coral e o cavalo marinho. Também existem plantas que crescem no mar, como as algas. Em habitats aquáticos, os seres vivos se adaptaram para realizar suas atividades na água. Um exemplo são as brânquias dos peixes, que fazem com que eles possam respirar debaixo d'água. A luz também é um recurso muito importante nesses habitats e, às vezes, devido à poluição, não consegue chegar bem no fundo dos rios, lagos e oceanos, deixando os seres vivos sem um recurso essencial. Hoje aprendemos que os habitats aquáticos são os rios e os lagos, de água doce, e os oceanos e os mares, de água salgada. Isso é tudo sobre o habitat. Até mais! Olá, amigos! Hoje gostaria de fazer uma viagem pelos continentes da Terra. Querem me acompanhar? Vocês sabem quantos continentes existem e como se chamam? Na verdade, não existe uma forma exata de definir quantos e quais são os continentes. Os próprios cientistas não têm uma resposta única. Sabiam disso? Bom, enquanto eles vão esclarecendo essa questão, hoje vamos seguir este mapa, que está separado em 6 continentes diferentes. Como você pode ver, a superfície da Terra é dividida em grandes extensões de terra, separadas umas das outras pelos oceanos. Chamamos de continente uma superfície de terra que se diferencia da outra por razões geográficas e culturais. A Terra é composta por 6 continentes: Europa, África, Ásia, América, Oceania e Antártida. Esses continentes são separados por 5 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico, Antártico e Ártico. Vamos conhecer cada um deles. América. Devido ao seu tamanho e às suas características geográficas e culturais, o continente pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Quase 30% da superfície do planeta corresponde à América. América. Ásia. A Ásia é o continente mais extenso e o mais populoso da Terra. É dividido em Ásia Setentrional, Ásia Meridional, Extremo Oriente, Ásia Central, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Ásia. África. A África é o terceiro maior continente do mundo, depois da Ásia e da América. Seu nome vem do latim e significa sem frio. África. Europa. A Europa é conhecida como o Velho Continente.
é banhada pelos oceanos Ártico e Atlântico. Europa. Oceania. A Oceania é constituída pela ilha da Austrália, as ilhas da Nova Guiné, a Nova Zelândia e muitos outros arquipélagos como a Polinésia. A Oceania é cercada pelos oceanos Pacífico e Índico. Oceania. Antártida. A Antártida é um continente sem população, mas visitado por cientistas de todo o mundo. 98% da sua superfície é coberta de gelo. Antártida. Já demos a volta ao mundo. Como você pode ver, os continentes ordenados do maior para o menor são Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceania. Os continentes ordenados do mais populoso para o menos populoso são Ásia, África, América, Europa, Oceania e Antártida. Esta viagem foi emocionante! Nós descobrimos os 6 continentes do mundo. Vocês se lembram de todos eles? Vamos ver se é verdade. Qual é este continente? Europa. E este continente, qual é? África. E este grandão? Ásia. Qual é este continente? América. E esse qual é? Oceania. E por último, falta este. Sabe qual é? Antártida. Excelente! Até a próxima viagem. Tchau, exploradores! Olá, amigos e amigas! Hoje eu gostaria de fazer uma viagem pelo nosso planeta para descobrir os oceanos. Vocês querem vir comigo? Veja este globo terrestre. Como vocês podem ver, a maior parte da Terra é coberta de água, mais especificamente 71%. A superfície terrestre é dividida em grandes extensões de terra, separadas umas das outras por grandes massas de água. Cada uma dessas imensas extensões de água são os oceanos. Você sabe quantos oceanos existem e como se chamam? Existem 5 oceanos na Terra: Ártico, Pacífico, Atlântico, Índico e Antártico. Vamos conhecer cada um deles. O Oceano Pacífico é o maior dos 5 oceanos da Terra. Ele se estende entre as costas da América, Ásia e Oceania. Fernando de Magalhães deu o nome para esse oceano de Pacífico, porque durante a viagem encontraram águas calmas e tranquilas. O lugar mais profundo do planeta fica no Oceano Pacífico e é conhecido como Fossa das Marianas. Você sabia que a Grande Barreira de Corais também está localizada neste oceano? O Oceano Atlântico se estende desde o Oceano Antártico até onde começa o Oceano Ártico e tem o continente americano a oeste e a Europa e a África a leste. Você sabia que ele é o segundo maior oceano do planeta? O primeiro barco a vapor a cruzar o Oceano Atlântico foi o navio Savannah. Ele saiu dos Estados Unidos e chegou na Inglaterra em 1838. O Oceano Índico se estende desde a África Oriental até o Oriente Médio, sul da Ásia e Austrália. É o terceiro maior oceano do planeta e é o mais quente de todos. Ao longo da história, este oceano foi fundamental para o comércio e para as primeiras civilizações da humanidade. O Oceano Ártico está localizado ao redor do Polo Norte e é o mais raso de todos.
A maior parte deste oceano é coberta por uma camada de gelo. Porém, a quantidade de gelo está mudando devido ao aquecimento global. Apesar de ser o menor oceano, ele é muito importante para a vida no nosso planeta. O Oceano Antártico está no sul do planeta e se estende desde a costa antártica até o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Podemos dizer que ele desenha um círculo completo ao redor da Terra. Sua temperatura é muito baixa, entre menos 2 graus Celsius e 10 graus Celsius nas épocas mais quentes. Já demos a volta ao mundo. Como vocês podem ver, se ordenarmos os oceanos do maior para o menor, temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Antártico e o Oceano Ártico. Os oceanos são lugares maravilhosos e fazem com que a vida na Terra seja possível. Neles podemos encontrar todos os tipos de animais, plantas e ecossistemas. Infelizmente, devido à poluição e ao aquecimento global, a vida dos oceanos está em risco. Por isso, é muito importante cuidá-los e que exista uma boa proteção do meio ambiente. Esta viagem foi emocionante. Nós descobrimos os 5 oceanos da Terra. Você se lembra de todos eles? Oceano Ártico, Oceano Atlântico, Oceano Antártico, Oceano Índico, Oceano Pacífico. Ótimo! Nos vemos na próxima viagem. Até logo, exploradores! Olá, amigos! Hoje vamos aprender o que é o efeito estufa. Vocês já ouviram falar sobre ele? O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a vida no nosso planeta seja possível. Mas por que estamos falando sobre o efeito estufa? Vocês sabem como ele funciona? Agora vocês vão entender melhor. Uma estufa é uma construção de plástico ou de vidro fechada usada para produzir culturas, flores e plantas. O teto e as paredes permitem que os raios do sol entrem e fiquem dentro da estufa para aquecê-la. Dessa forma, é possível manter a temperatura e a umidade adequadas para favorecer o desenvolvimento das plantas. Esse mesmo efeito também ocorre no nosso planeta. Vejam que interessante! A Terra é envolvida pela atmosfera, uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Nos últimos séculos, a presença na atmosfera de gases como o CO2 cresceu e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, subindo assim a temperatura média do planeta. Do mesmo jeito que na estufa, lembram? Mas o aumento desses gases é muito ruim para a Terra. Por que sua presença na atmosfera aumentou? Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão ou o petróleo. Atualmente, o trânsito das cidades, os carros e os aviões são grandes emissores de CO2. Uau! Vejam quanta fumaça no céu! Da mesma forma, grande parte do consumo de eletricidade é gerado a partir do uso de combustíveis fósseis. Toda vez que vocês deixam a luz ou um aparelho ligado, estão enviando mais CO2 para a atmosfera. As fábricas também são outra fonte de emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, para obter plástico, são utilizados combustíveis fósseis e são necessárias grandes quantidades de eletricidade. Você sabia que a indústria têxtil também é altamente poluente? A pecuária intensiva também é responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Os incêndios florestais enviam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Como consequência do aumento do efeito estufa e como consequência do aumento da temperatura global, a Terra está mudando. Desse modo, a escassez de água, a desertificação,
o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. As consequências que se esperam para o futuro são piores, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à disposição algumas soluções viáveis, como a reciclagem, o uso de energias renováveis, o transporte elétrico, a redução de embalagens de plástico. Vocês querem saber mais? Nós explicamos tudo isso para vocês no nosso vídeo sobre mudança climática. Contamos com vocês! Lembrem-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Vocês querem se juntar à nossa missão? O Sistema Solar. Hoje viajaremos para o planeta Terra. Estamos vendo o Sistema Solar. Vamos conhecer a Terra. Vocês querem vir comigo? A Terra é o único planeta conhecido no qual existe vida. Segurem firme, vamos lá! Já estamos na Terra, um planeta cheio de vida. Por isso, é muito importante cuidar e proteger o meio ambiente. Olá, astronautas! Vou contar para vocês alguns dados interessantes sobre este planeta de onde os terráqueos, como vocês veem. Como o resto dos planetas, a Terra gira ao redor do Sol e demora 365 dias para dar uma volta. Este movimento se chama translação. Graças à translação da Terra, temos diferentes estações do ano e os dias e as noites têm diferentes durações. Ao mesmo tempo, a Terra gira sobre si mesma e demora 24 horas para dar uma volta completa. Este movimento se chama rotação. A rotação da Terra é a responsável pelo dia e pela noite e as mudanças de temperatura. Vocês sabiam que há muitos anos pensávamos que a Terra era plana como uma pizza? Agora vocês podem ver que a Terra tem uma forma de esfera. Aproximadamente 70% da superfície da Terra é coberta de água. Você gostou deste rápido passeio pela Terra? É hora de recopilar todos os dados que você aprendeu. Boa viagem! Esta foi a minha viagem pelo Sistema Solar. Foi incrível! Uau! Olá, terráquea. Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim! A missão começa agora! Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade! Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia, e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol.
Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não! Ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante! Então, de acordo com estes cálculos, o planeta Terra está perdido. O asteroide vai bater na Terra em 1 minuto. Não! Mas você está considerando que estamos em um ano bissexto? Opa, é verdade. A Terra se livrou do impacto do asteroide. Vai passar bem pertinho, mas não vai tocá-la. Eba! E tudo graças ao ano bissexto. Oh! É impressionante, não é, crianças? Os eclipses duram várias horas. Ah, é? O que está acontecendo? Ei, você sabe muito bem que não pode levitar na escola. Volte aqui! Não consigo! Olá, terráquea. Ui, olá! Que susto que você me deu! Sim, desculpa por ter abduzido sem avisar antes, mas é uma emergência. Outro asteroide em direção à Terra? Não, é pior. Tenho uma prova amanhã e me disseram que vai cair os eclipses. Você poderia me explicar? Ufa, eu me assustei. Hoje é o seu dia de sorte, porque acabamos de estudar os eclipses na aula. Genial! Conte-me tudo. Muito bem, preste atenção. Às vezes, o Sol, a Terra e a Lua se alinham, provocando um eclipse. Da Terra, podemos ver 2 tipos de eclipses. O eclipse solar, como este que vemos aqui, e o eclipse lunar, que seria assim. Vou te explicar com calma. Um eclipse solar acontece quando a Lua está entre a Terra e o Sol, bloqueando assim uma parte da luz do Sol. Pode chegar até ocultá-la inteira. Isto significa que durante o dia a Lua se move na frente do Sol, escurecendo. Por isso, na Terra, vemos algo que parece um anel de luz. É muito importante saber que para ver um eclipse solar é preciso proteger os olhos com óculos especiais. Em um eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, bloqueando assim os raios do Sol que chegam na Lua. Os eclipses lunares geram uma sombra que escurece a Lua, fazendo com que a Lua fique vermelha. Este fenômeno é conhecido como lua de sangue. Pronto, já terminamos. Não é super interessante? É incrível! Vamos lá, leia para mim o que você escreveu para ver se você entendeu. Os eclipses acontecem quando a Terra, o Sol e a Lua se alinham. Da Terra, podemos observar 2 tipos de eclipses. Os eclipses solares acontecem quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, criando uma sombra que cobre a superfície terrestre. Em um eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, bloqueando assim os raios do Sol que chegam na Lua. Preciso ir. Tenho que estudar. De nada! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.